tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve deixando aquele like. Vai me ajudar muito a saber se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo super diferente, que geralmente eu não trago aqui pro canal, mas eu quero muito começar a trazer esse tipo de vídeo aqui, que é falando sobre séries. E nessa última semana começou, finalmente, Legacy, que é um spin-off de The Vampire Diaries e de The Originals. Então, menina, eu estava louca pra assistir, louca que essa série começasse. Então, lançou pela CW essa última semana e eu já corri pra assistir porque eu estava super ansiosa pra saber o que era que ia acontecer com a nossa queridíssima Hope. E a série já começa mostrando uma daquelas cenas que a gente já tinha visto no trailer, que é a nossa querida Hope chegando na Salvatore School. Mas, né, muda de cena e nós vamos conhecer London mais um pouquinho e o irmão dele, o Rafael. Os dois, eles estão indo, né, batendo o maior papo, super descontraído, e eles estão indo encontrar os pais que estão esperando por eles numa igreja. Chegando na igreja, os pais já estão lá conversando com o padre e eles pedem que o London vai esperar o Rafael do lado de fora da igreja. Assim que o London vai pra fora da igreja, a mãe dele corre, tranca, né, bota lá as correntes na porta da igreja. Eu já fiquei imaginando, meu Deus, o que será que vai acontecer? O padre começou lá a dizer os dizeres e o pobre do Rafael começou a se contorcer lá no chão. Fiquei, menina. Logo em seguida, quem é que chega? Hope. Para o carro lá, parou o carro, desce a Hope, que já conhece o London, né? Tá uma conversadinha ali com ele. O Alaric pergunta assim, você já se conhece e tal, e a Hope disse que é uma longa história. Nisso a Alaric percebe, né, que a porta da igreja tá trancada, né, acorrentada lá, e a Hope simplesmente faz uma magia lá e a porta se abre. E o coitado do London fica lá sem entender nada, mas mesmo assim ele acompanha eles e entra na igreja. A Hope faz outra magia lá, tranca a boca do padre, bota o povo pra dormir. E o London, menina, tá lá, coitado, sem entender nada do que tá acontecendo. Até eu ficaria, né? Você ficaria sem entender o que estava acontecendo. E nisso, eles acorrentam o London no chão e ele completa a transformação dele em lobisomem. Essa cena me lembrou muito as cenas de X-Men, né? Que é quando o professor Xavier chega lá, né? Pra salvar o mutante que tá se descobrindo e tal. E nisso, eles são levados finalmente pra Salvatore School. Então eles vão no carro, conversando e tal. Chegando lá na escola, eles são recebidos pelas gêmeas do Alaric. Simplesmente elas pegam o Rafael e vão apresentar a escola pra ele. E o London é convidado a entrar pra dentro da escola pra conversar, né? Tem uma conversa lá com o Alaric. O Alaric, ele queria saber como foi, né? O que aconteceu, quem foi que o Rafael tinha matado para que ele se transformasse, né? Para que a maldição dele fosse ativada. Nisso, o London, ele, né, não quer falar, ele se recusa a falar. E o Alaric, ele acaba explicando mais sobre a escola, sobre os alunos e tal. E ele fala que lá é uma escola de magia, onde os alunos estão lá para aprender a se controlar e tal. Depois de muita conversa, ele finalmente acaba revelando que o Rafael matou a namorada dele, né? Então, foi desse jeito aí que ele ativou a maldição dele. As gêmeas estão apresentando a escola pro Rafael e elas chegam na sala de magia, né? E eles apresentam, mostram lá o professor e tal. Nisso, a Josie e a Penélope trocam certos olhares assim, que eles vem treta por aí entre essas duas. E assim, né? Logo de cara você já vai começando a detestar a Penélope, porque ela, a bicha, é debochada, né? Continuando com a Alaric, a Hope e o London, que estão lá na sala conversando. Eles chamam o MJ, que é um vampiro, também aluno da escola. Ele tenta apagar, né, as memórias recentes lá do London, mas ele não consegue. Não sei o que é que o bicho teve, que simplesmente não funcionou. Então o London já quis logo saber o que era que estava acontecendo, porque era que ele estava fazendo aquilo. E ele deu um sossega-leão no bicho e ele acabou adormecendo e ele ficou trancafiado numa cela. Enquanto isso, tá tendo um jogo lá na escola e a Lizzie, a Josie e o Rafael, eles estão lá conversando e tal. A Josie sai pra conversar com o MJ e a Lizzie fica conversando com o Rafael. E nisso ela começa a entrar em uns assuntos que deixam o Rafael bem chateado e ela sai de cena. Quando ela sai de cena, menina, já aparece ela quebrando
tudo dentro da cozinha. A bicha estava descontrolada. E o Alaric estava treinando com a Hope. E nisso, a irmã dela chega e fala que a Liz está lá descontrolada e ele vai lá para socorrer ela. Tenso. A Hope e o London, eles chegam a hora de dormir e eles sentem dificuldade, né? E nisso, a Hope desce e vai conversar com o London. Eles ficam conversando sobre quando eles se conheceram e blá, 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 blá. E quando a Hope sai, simplesmente a porta do lugar onde ele tá trancafiado se abre e o London é arrastado, né? Uma força vem, leva o London e ele chega em uma festa. Quem fez essa magia foi a Josie, né? A pedido do Rafael. Então ele agradece ela e tal, e tal. Bem bonitinho, por sinal. Daí o London, ele fica um pouco chateado, assim, sabe? Fica meio se sentindo por fora, desenturmado. E ele vê o irmão lá super feliz, entrosado com as pessoas da escola, e ele resolve sair. Eu fiquei imaginando que ele tava tentando fugir dali, né? E ele acaba sendo atacado por um lobo, né? O lobo começa a correr atrás dele. Eu disse, pronto, lascou, morreu. Morreu. E nisso, quando o lobo pula em cima dele, é quem? A Hope. E ela pergunta se ele está ficando louco, que ela quase matou ele. Depois disso, eles foram, né, pra dentro da escola, lá onde tem vários arquivos e livros e objetos mágicos. E o London, ele fica encantado por uma tal de uma adaga, né? Ele até pergunta pra Hope o que é e tal, mas a Hope diz que não sabe o que é. Por experiência própria, é melhor ele ficar longe daquelas coisas ali e não tentar mexer. E se eles começam a conversar sobre a família dela, e ele fica perturbando ela, porque ela fala que ela é tríbida, e aí ele brinca com ela, diz, você é tríbida e também é um unicórnio, ela diz, às vezes também, e fica aquele papo, né, doce, meloso, conversando lá, eles dois. Ela mostra pra ele também as memórias dela, né. Nisso, temos na cozinha Penélope e MJ, exatamente. E a bicha tá lá toda se insinuando pro MJ, né? Que não tava dando muito assunto pra ela. Que ele tava procurando o que comer. E ela fica lá oferecendo o pescoço dela e tal. Ele acaba não resistindo. Tasca um beijo nela. Quando ele vai morder ela, quem tá na porta? A Josie. Ela vê tudo e sai super chateada. Porque, né, já deu pra perceber que ela tem um certo crush aí com o MJ. Da Hope, né, com o London. E ele volta pra cela dele. E ela, né, transforma a cela dele num céu muito bonito. Eles começam a dançar. E aí rola até um beijo entre os dois, que eu achei bem fofinho, por sinal. Tô com uma música bem romântica e tal. Muito fofo. No seguinte, ele volta pra sala do Alaric. E finalmente o MJ consegue mudar as lembranças dele pra que ele possa voltar pra casa dele. A Hope fica lá da janela toda bonitinha, olhando ele indo embora e tal. Mas acontece uma merda. Porque a adaga que ele tava lá de olho, bisbilhotando pra saber o que era, simplesmente sumiu. O Alaric corre atrás da Hope, tenta saber o que aconteceu, ela não sabe. Ele convoca todos os alunos, né? Fala pra eles se cuidarem do segredo cuidarem do segredo deles e cuidarem dos segredos da escola. E nisso aparece o London no ônibus, pegando assim, né, a adaga começa a brilhar e tal. A Hope, junto com a Josie, elas fazem uma magia, né, pra poder encontrar o London. E elas encontram ele, vê o ônibus, né, onde ele estava e o lugar por onde ele estava passando. Na manhã seguinte, a gente já se depara com quem? Com o xerife Donovan. Quem assistiu The Vampire Diaries vai lembrar do Donovan. Porque Legacy, ele passa 2 anos após os eventos finais de The Vampire Diaries. E o ônibus tá lá parado. E quando a Hope e o Alaric entram dentro do ônibus, está todos os passageiros estão queimados, esturricados. Mas a gente não sabe cadê o London. Não dá pra ver o London. Então eu já fico aí e deixo essa pergunta pra vocês. Será que o London vai ser o vilão dessa primeira temporada? E essa tal adaga aí, ela é muito poderosa, né? E não pode estar assim em qualquer mão. Ela precisa estar guardada, porque a gente sabe que a Salvatore School, ela guarda muitos desses objetos místicos
Então, menina, eu estou muito curiosa pra assistir o próximo episódio, tá? Os episódios estão saindo às 10 da noite na CW e infelizmente ainda não tem legenda em português, mas dá pra você acompanhar, se você sabe um pouquinho assim de inglês, dá pra você acompanhar pela legenda e também pelas cenas do que tá acontecendo. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse novo tipo de conteúdo que eu vou começar a trazer aqui para o canal uma vez por semana. Muito obrigada por você ter assistido. Um beijo, se inscreve aqui embaixo e me fala se você também já está assistindo Legacies. Beijos, tchau!